Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um Saeng Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e serei novamente o responsável por conduzir essa conversa quinzenal que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo o que acontece no nosso sindicato, além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares administrativos da educação. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com o seu colega. Chegamos ao nosso 17º episódio em 2025 e no programa de hoje vamos falar sobre a campanha salarial de 2026, que começa na próxima semana e se estende até o fim de novembro. E para falar de um assunto tão importante como este, o Saeng Podcast recebe hoje o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Fernando Duarte. Parabéns pelos 70 anos do DIEESE. Fernando, tudo bom? Bom dia, seja muito bem-vindo novamente ao nosso podcast. Bom dia e obrigado pela lembrança. O DIEESE esse ano faz 70 anos de muito trabalho e prestação de serviço aí, tanto para o movimento sindical como para a população brasileira em geral. Perfeito. E além dele, também recebemos de volta o nosso vice-presidente do SAI, Marco Aurélio Bizarria Werneck, que é um dos representantes da nossa diretoria executiva. Seja bem-vindo, Bizarria. Obrigado, Felipe. Olá a todos. Obrigado mais uma vez pela participação, Fernando. E vamos conversar com a categoria. É isso aí. Hoje é um programa daqueles que a gente pode falar que é imperdível para todos que fazem parte da nossa categoria. E é exatamente por conta que nós vamos começar falando sobre a nossa campanha salarial, que terá início na próxima semana, dia 20 de outubro, com a Assembleia de Formiga. Bizarria, quantas assembleias estão programadas para acontecer neste ano? Bom, nós planejamos 13 assembleias em cidades do interior, mas finalizando a assembleia em Belo Horizonte. Entre 20 de outubro a 22 de novembro serão 14 assembleias, sendo que a Assembleia de Belo Horizonte e região metropolitana será híbrida para aqueles que não puderem comparecer ou aqueles que perderam no interior e terão essa última oportunidade de participar. E a gente já pode até deixar claro para todo mundo que está aí nos escutando, cada região a gente está disparando e-mails para vocês saberem os locais, né, onde que vão se encontrar para poder fazer as assembleias do interior. A gente já começa no próximo dia 16, né, a primeiro disparo de e-mail, que a gente vai reforçar no dia 20, que é para essa Assembleia de Formiga. E Bizarri, qual é a importância da participação ativa dos filiados e também dos não filiados nas assembleias? Felipe, para nós é muito importante ouvir a categoria, dar oportunidade das pessoas apresentarem suas demandas, falarem a realidade que estão vivendo nas escolas, nas faculdades. E a gente quer o envolvimento de todos. Por isso, igual você falou, tanto no site quanto nas redes sociais, a divulgação, para atingir o máximo de pessoas possível. E quais as expectativas para essa sequência de encontros que vão acontecer com a categoria e o que os auxiliares podem esperar das assembleias? A expectativa é boa, porque esse ano, em 2025, nós tivemos um aumento de média de 34% na participação da categoria nas assembleias. Então, isso foi um bom resultado para nós e a gente espera continuar crescendo, porque nós estamos esforçando na comunicação, né, Felipe? Muito. Então, nas assembleias, nossos associados já receberão seus brindes para 2026, a agenda, caneta, o calendário. Todos que participarem da assembleia participarão do sorteio das 3 cestas básicas. E é a oportunidade de vocês da categoria falarem, reivindicarem, para a gente poder levar para negociação. E abrindo agora também para o Fernando poder participar desse debate, né? Na atual conjuntura política, econômica e social, quais são os principais desafios que você acredita que a classe trabalhadora enfrenta, principalmente quando chega neste período da campanha salarial, Fernando? Numa campanha salarial, o que a gente espera para a categoria, né, para as categorias em geral, são ampliar conquistas e direitos, né? E aí entra tanto as cláusulas econômicas como cláusulas sociais.
E esse ano, né, o que a gente está observando, não só esse ano, mas nos últimos 2, 3 anos aí, o ambiente é um ambiente favorável, porque você tem uma inflação relativamente sob controle, que está ficando ali na casa dos 5%. A economia está crescendo, né? A gente tem observado o desemprego muito baixo, né? As taxas aí estão apontando para um desemprego de 5,8% no país. Em Minas Gerais tem um desemprego, inclusive, mais baixo, porque o 5,8% é uma média, né? E quando a gente vê o cenário das negociações coletivas, o Diese faz o acompanhamento mensal dessas negociações, e a gente sempre faz o acumulado de 12 meses. Então, o que a gente tem observado é que nos últimos 12 meses, 92,9% dos acordos e convenções que a gente analisou tem tido igual ou acima do INPC, 92,9%, quase 93%, sendo que 79,5% tem tido aí um pouquinho acima do INPC. Então, é um ambiente que a gente entende como favorável. Perfeito. E pensando nesses 3 cenários, né, nessa conjuntura política, econômica e social, como que eles afetam nesse reajuste? E há alguma projeção importante que já é possível a gente falar pensando em 2026? Então, eu falei mais do ambiente econômico. Agora, você falou um pouco de ambiente político, né? Por exemplo, tem a legislação, né, que tem no país, tanto direitos trabalhistas como legislação para os trabalhadores, afetam muito, né? Em 2017, todo mundo sabe que teve aquela famigerada reforma trabalhista, o que enfraqueceu os sindicatos, flexibilizou contratos de trabalho. Então, antigamente você tinha aquela pegada ali para evitar a terceirização sem limite, para evitar a pejotização sem limite, e hoje nós não temos, porque hoje nós não temos, inclusive, maioria no Congresso para reverter aquelas mudanças que são bastante desfavoráveis. Mas, para o lado positivo, por exemplo, e afeta muito nas negociações, a partir de 2023, o governo Lula retoma a política de reajuste real do salário mínimo. Então, todo ano, aquelas pessoas que ganham salário mínimo têm ali a expectativa de ganhar o INPC mais um reajuste aumento real ali próximo ao crescimento do PIB. Então, a previsão para o ano que vem, a gente já tem isso como certo, é que nós vamos ter para o salário mínimo o INPC mais 2,5% de aumento real. Então, a gente está aí, né, o projeto de lei orçamentária aponta para um salário mínimo ano que vem, ainda é uma estimativa, mas está bem próximo do que vai acontecer, de 1.630, o que dá aí um reajuste total de 7,37. Então, isso aí potencializa aqueles pisos próximos do salário mínimo, também potencializa aí a própria negociação, né, que estão ali próxima da data de 1º de janeiro, nos primeiros meses do ano, porque todo mundo vai fazer essa comparação. O salário mínimo teve o reajuste de 7,37, o nosso salário... Então, é isso. Esse cenário político tem a parte desfavorável e a parte favorável, que aí eu cito a questão do salário mínimo. Tá, eu vou então até adiantar um pouquinho o assunto que a gente tinha preparado na pauta, que é exatamente sobre essa questão do impacto do salário mínimo também, né? Nos últimos anos, a nossa categoria ela conquistou acima do INPC para parte dos nossos trabalhadores, pensando naquela questão que a categoria dos auxiliares, ela tem 3 pisos antes de ter aquele salário que já é negociado à parte, né? Só que, ainda assim, a gente vê que na virada do ano o salário mínimo acaba ultrapassando um ou outro piso da nossa categoria. Como é que você acha que a gente consegue fazer uma reversão para avançar na valorização real dos auxiliares de administração escolar nesse sentido, para não acontecer isso do salário mínimo passar do piso salarial, que é o dos auxiliares? Isso é bem complicado, porque a gente precisa fazer uma análise. Por exemplo, hoje, né, a gente faz um acompanhamento aí de mobilizações para além das negociações, e a gente observa que mesmo o cenário de desemprego baixo, com
né, com assim, elementos que potencializam a negociação, você vê ainda as categorias ainda mobilizando pouco do ponto de vista de fazer movimentos fortes para paralisações, coisas assim que pudessem ajudar nessas negociações, porque, né, é complicado fazer uma paralisação, tudo mais. Então, você tem alguns pisos que ficam acima do salário mínimo ou aqueles que vão sendo ultrapassados pelo salário mínimo, que a categoria precisa primeiro ir nas assembleias, tomar consciência e dar apoio para o sindicato. Precisa de muito apoio e organização. Porque é difícil que o patronal, mesmo estando num cenário favorável, chegue e fala, não, esse ano eu vou te dar 10% de reajuste total. Então, você precisa de muita mobilização e de muito esforço para isso. Então, uma questão para reverter esse processo é isso, é conscientização, mobilização e é uma luta que precisa ser vista não como uma foto, mas como um filme. Você precisa entender que a mobilização desse ano vai dar força para a mobilização do ano seguinte e assim sucessivamente para ter essa conquista e distanciar esse piso do salário mínimo e não deixar que ele fique abaixo. Felipe, nós ainda estamos aqui. Nós somos resistência, defendemos a categoria e a democracia. O que nós queremos é que a categoria, os nossos associados e não associados, conheçam melhor o sindicato. O sindicato tem vários benefícios. Ele pode presencialmente nas regionais ou lá na nossa sede, pode pelas redes sociais, pelo site. Nós temos melhorado muito a nossa comunicação. Então, é importante que eles nos conheçam, porque somente juntos, unidos, é que nós vamos conquistar melhores condições de trabalho e salário. E a gente também, Bizarria, a gente representa não só, né, como a gente está falando para as assembleias, não só os trabalhadores associados ao SAENG, mas é toda uma categoria, né? E mesmo assim a gente ainda sofre com essa desinformação e até preconceitos, né, por ser sindicato. Como falar e fazer, né, para os trabalhadores essa conversa de uma maneira assertiva para que eles entendam? Também, Fernando, da sua opinião, como que a gente consegue fazer essa atração para quem não é associado estar presente nas assembleias? Porque eles têm que entender que a briga é por todos, né? Não é a briga só por quem vai lá e fala assim, eu quero me associar ao SAENG. Não, é pela categoria dos auxiliares de administração. Então, essa questão, né, por exemplo, quando você está no sindicato, né, ou numa categoria, é importante lembrar que os benefícios que esse trabalhador tem no período que está sob contrato e quando é descontratado, quem vai apoiar, quem ajuda a conquistar é o sindicato. Então, essa situação que a gente vê hoje de trabalhador comprando o discurso patronal e falando mal do sindicato, isso é aquela questão de falta de conscientização política do papel que o sindicato faz para os trabalhadores. Porque quando você vê aí um benefício de saúde ou uma bolsa de estudo, tudo foi conquista passada que esse trabalhador recebe, né, daquela categoria e do trabalho sindical. Então, para conquistar mais, né, a gente nunca está satisfeito, porque a gente vê, por exemplo, hoje, a inflação aí girando na casa dos 5%. O que a gente vê do ponto de vista das mensalidades escolares? Aumentando acima disso. Então, esse é um indicador que as escolas estão tendo condição de dar um reajuste melhor, né? O INPC, por exemplo, nesse momento está 5,10, o IPCA está 5,17 e o aumento dos cursos regulares está 6,54% do ponto de vista da inflação. Quando você pega aí mensalidade de ensino fundamental, ensino médio, está aumentando 8,21%, 7,65%. Então, inclusive acima daquele reajuste do salário mínimo. Então, ir nas assembleias, primeiro você vai ter uma boa informação, você vai estar bem informado.
E no final das contas você tem que apoiar afiliando ao sindicato. Então isso tudo faz parte de ter uma conquista ali na campanha salarial. Esse também é um dos grandes desafios que a gente enfrenta, né, Bizarria? Com certeza. Muitas pessoas escutam dos patrões que eles é que dão os benefícios. Todos os benefícios que nós temos na convenção coletiva foram conquistas de lutas. Nós temos benefícios há décadas. E, além do que o Fernando falou de conquistar mais, nós precisamos resistir para não continuar perdendo. E para isso é fundamental que todos participem da luta. Nós temos o objetivo de reduzir perdas. Para isso, todo mundo tem que estar conosco, né? Quando você chega numa negociação com o suporte de assembleias cheias, é diferente. Então a nossa convocação é essa: venha participar conosco. Perfeito. E sobre as perspectivas que a gente, olhando para 2026, 2027, que é essa negociação, né, que a gente está formulando a nossa pauta com o início das assembleias, como que vocês veem essa perspectiva da campanha salarial para 2026 dentro do quadrante dos auxiliares, né, falando para a categoria? Quais são os principais desafios e quais são o que vocês esperam que aconteça para 2026? O desafio é defender a nossa convenção coletiva, os reajustes serem reajustes justos diante dos valores das mensalidades escolares, né? Eu falo que muitos pais e estudantes de faculdade não sabem, acreditam que nós somos bem remunerados, somos valorizados, e isso não é a realidade. Então, precisamos de todos juntos nessa luta. Fernando, como é que você enxerga para a classe dos trabalhadores da educação, né? E a gente pode até estender um pouquinho ao Simpro, que é um dos professores que tem um trabalho aliado ao nosso, lá no nosso sindicato, essa negociação de 2026. A gente acabou de falar em números, né? O aumento das mensalidades, que ultrapassa o valor que são negociados na nossa mesa na hora que a gente senta com o Sinep para fazer. Você vê alguma maneira de em 2026, 2027 o SAENG e o próprio Simpro chegar um pouco mais forte nessas negociações? Assim, esse tipo de previsão depende muito da mobilização da categoria. Isso tem que ficar muito claro. Em relação a números, a elementos, a gente tem alguns elementos que ajudam nessa chegada um pouco mais forte de conquista. Por exemplo, recentemente nós estamos observando com a mudança demográfica uma redução das matrículas em Minas Gerais. Então a gente poderia estar desanimado, mas o que a gente observa na rede privada é o contrário. Nos últimos 5 anos, o número de matrículas no ensino fundamental e médio, né, na educação básica, o número de matrículas em Minas Gerais diminuindo, mas na rede privada aumentando. Então, quando fala, nós não estamos tendo aluno, os números mostram o contrário. Quando fala, por exemplo, os reajustes não estão favoráveis, quando a gente pega os números, tanto das mensalidades que a gente tem um acompanhamento aí de escola por escola, e mesmo aquilo que é refletido no índice de preço, cursos regulares e educação básica, a gente está vendo aumentos acima da inflação. E a gente está vendo também o número por exemplo, no caso de profissionais da educação, que eu fiz um levantamento recentemente, né, docentes, né, profissionais da educação, docentes, aumentando a relação professor por aluno, em vários. Então, a gente tem vários elementos que mostram isso, e isso eu poderia fazer aí para os trabalhadores do administrativo, os auxiliares, e a gente vai ter os mesmos resultados. Então, tem elementos para a categoria ir confiante, para fazer uma boa campanha, mas precisa, sim, estar junto do sindicato e estar mobilizado. Perfeito. A gente encaminhar também para o final do nosso episódio do podcast, gostaria de perguntar para o Bizarri como que o SAENG está se preparando para as negociações do ano que vem e quando que, de fato, elas começam e quais os principais desafios esperados.
Elas começam agora no dia 20 de outubro, a primeira assembleia em Formiga, e termina dia 22 de novembro na Assembleia de Belo Horizonte e região metropolitana. Nós preparamos uma pauta que a gente leva para apreciação da Assembleia, e na Assembleia nós podemos acolher, acrescentar nossa pauta alguma sugestão dos participantes. Lá ela é aprovada e aí nós vamos chegar ao final do ano com a pauta definida para encaminhar ao Cinep e começar as negociações. A gente faz isso logo no início de 2026, né? Então, assim, nós sabemos que nós somos um país desigual, de contrastes. A realidade do trabalho no Brasil, principalmente após a reforma de 2017, a precarização do trabalho em todas as áreas, a terceirização, pejotização nas escolas, nas faculdades. Recentemente, a pesquisa do IBGE, 68% dos trabalhadores recebem até 2 salários mínimos. Mas com tudo isso, nós acreditamos que educação pode transformar a sociedade. Nós trabalhamos com educação, nós amamos educação, inclusive esse mês, o dia do professor, nós estamos juntos. O professor, ele precisa do apoio do auxiliar de administração. Nós damos suporte aos professores, aos alunos, às famílias. Nós precisamos de ser valorizados, né? Então, assim, nós queremos respeito, dignidade e justiça. Agora, para a gente unir, para a gente ter uma força, nós precisamos de mobilizar. Não podemos ficar só no discurso. Então, quem participou do ato do dia 21 de setembro, foi lindo, maravilhoso, emocionante ver aquela Avenida Amazonas lotada de pessoas, independente do partido político. Nós temos que lutar pela classe trabalhadora, lutar pelos auxiliares de administração escolar. Então, a gente precisa da categoria unida com o sindicato para a gente conseguir avançar. Perfeito. Agora eu vou devolver a bola para vocês fazerem as suas respectivas considerações finais. Primeiramente, agradecer mais uma vez a presença do Fernando e, né, novamente reforçar. Categoria unida e participação efetiva nas assembleias é o que torna o SAENG forte para essas negociações com o patronal. Fernando, suas considerações finais, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Antes, eu queria mais uma vez agradecer o convite aí do SAI para estar aqui hoje participando desse encontro, desse debate com a categoria. Um dado que eu ainda não mencionei, mas aí a gente já pode aí, deixar de antemão aí para a categoria, que a nossa estimativa, né, para o final do ano é que a inflação esteja aí na casa dos 4,71%, né, o INPC. Então, a gente já tem mais ou menos o parâmetro aí próximo aos 5%, que é a inflação do período, né? Então, é isso que a gente já está estimando para o final do ano. Inclusive, eu passei aí a estimativa para o salário mínimo também. E no mais, a gente, por exemplo, enquanto sociedade, classe trabalhadora unida, a gente tem que estar observando o que está acontecendo, não só na nossa categoria, mas no cenário nacional em prol dos trabalhadores. Recentemente, a gente observou aí a questão aí da desoneração aí do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, né? E aí, também para aqueles que vão, né, uma desoneração total para quem ganha até 5 mil e uma diminuição do imposto de renda para quem ganha até 7.350 no mês. Isso faz uma diferença enorme na vida do trabalhador. Um trabalhador de 5 mil desonerado, ele ganha a mais no final do ano, mais 4 mil reais só de desoneração de imposto de renda. Então, saber quem é que está engajado em prol, defendendo o trabalhador é muito importante. E logo na sequência a gente vê aí uma dificuldade enorme para taxar
grandes fortunas, bancos e tudo mais que cai no Congresso. Então, o trabalhador ele tem que estar atento ao que acontece na sua categoria, mas olhar também no cenário geral, quem que são os representantes, que ele não só da categoria, mas os representantes a nível nacional, que ele vota e por que esses representantes muitas vezes não acompanham os desejos dos trabalhadores. A importância de saber e conhecer quem é o seu deputado federal, Sim. quem é o seu senador, né? É importante porque eu falo muito isso. Se você parar uma pessoa hoje na rua e pergunta em quem ela votou há 4 anos, possivelmente ela não sabe quem foi nem o deputado que ela ajudou a eleger. Né? Porque o 2026 é um ano importante não só do ponto de vista da negociação coletiva do ano 2026, mas é importante também porque aí é um ano que a gente pode ser mais assertivo na hora dessa escolha. Perfeito. E o Bizarria também, passo para você a bola para as suas considerações finais. Obrigado, Felipe. Eu agora quero um papo reto com a categoria. Nós precisamos somar, jogar e torcer, lutar juntos. Não jogar no time dos patrões. Quais são os interesses deles? Na época que é de interesse deles, eles colocam transporte para o trabalhador. Será por quê? Quando nós precisamos, nós temos dificuldade de entrar nas escolas, de conversar com os trabalhadores. Então, precisamos de consciência política para conquistar melhores salários e condições de trabalho. Contamos com vocês. A oportunidade está agora na participação das assembleias. Vamos juntos. Obrigado, Bizarri. Agradeço também a você que chegou até aqui no nosso podcast, seja escutando, seja nos assistindo, mas compartilhe com seus colegas, dê a todo mundo as informações que você está recebendo com o nosso podcast e também dá aquela dica, cadastra seu e-mail, atualiza seu e-mail lá no sindicato, que é para você receber tudo que a gente faz. Praticamente tudo que a nossa comunicação faz, a gente envia por e-mail, tem as redes sociais, nosso Instagram, avisamos pelo nosso canal do WhatsApp. Então, assim, é pedir mesmo, é só você fazer um esforcinho que você vai ficar muito bem informado, que é esse o nosso papel e o nosso trabalho, né? E o colega dele. Exatamente, também que passar para o seu colega. Se você está nos assistindo, quer dizer que você se importa. Então passe para os seus colegas, compartilhe com ele o link desse podcast, manda o link do site do sindicato, do nosso Instagram, que quanto mais unidos, mais fortes o SAENG fica e melhor, né, condições a gente consegue conquistar, principalmente nessa fase que é da campanha salarial, que a gente começa na próxima semana, no dia 20, em Formiga. Meu nome é Felipe Drummond, né? Mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês. SAENG Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.